Bom dia. Este é o documentário sobre o Segundo Reinado. Temos como principais acontecimentos o golpe da maioridade, Guerra do Paraguai, Era de Mauá e muito mais. Começamos então com o golpe da maioridade, onde se começa o Segundo Reinado, em 1840. O Segundo Reinado foi o período de 1840 a 1889, onde o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Tudo começou com a abdicação de Dom Pedro I. O governo de Dom Pedro I sempre foi marcado por muitas críticas, porque ele tinha atitudes muito autoritárias. Episódios como a imposição da Constituição de 1824, a Confederação do Equador e ainda o envolvimento dele com a sucessão do trono de Portugal fizeram com que o seu governo fosse desgastado. No ano de 1831, ocorreu a Noite das Garrafadas, que foi uma luta entre os defensores do imperador e os seus opositores, os quais estavam armados com garrafas de vidro e pedaços de pau, o que gerou mais satisfação popular ainda, acirrando ainda mais o cenário político. Com isso tudo acontecendo no Brasil, Dom Pedro I viu como saída a renovação dos seus ministros. Ele ainda também criou um Ministério Liberal formado por brasileiros, onde ele pedia que as manifestações de repúdio que estavam acontecendo no Brasil fossem controladas. Só que essas exigências não foram atendidas, o que fez com que ele restituísse o ministério. Com isso tudo acontecendo no Brasil, o poder dele, o apoio político dele foi muito reduzido. Ele viu como saída a renúncia. No dia 7 de abril de 1831, ele renunciou e deixou seu filho Dom Pedro II como sucessor. Só que Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. O que aconteceu foi que o poder dele foi transferido para um período regencial, um governo regencial, que durou de 1831 a 1840. Neste período, foi marcado por muitas rebeliões, como a Revolta dos Malês em Salvador e a Balaiada no Maranhão. Também foi marcado pelo ato adicional, que foi uma possível união do Partido Liberal e Partido Conservador, onde dava mais poder aos governos provinciais, deixava mais livres os governos provinciais. No ano de 1837, com a regência conservadora, houve a proposta da revisão deste ato, o que levou a uma discussão até o ano de 1840, onde, por iniciativa liberal, houve a proposta do adiantamento da maioridade de Dom Pedro II. Isso serviu também como alternativa ao período regencial, e eles justificavam também que a figura do imperador iria controlar as rebeliões que estavam acontecendo no Brasil. Então, houve a manobra política, elaborando-se uma declaração antecipando a maioridade de Dom Pedro II. Ocorreu uma proclamação da Assembleia Geral ao povo brasileiro e comunicando da maioridade, da aceleração, do adiantamento da maioridade de Dom Pedro II, e teve também consentimento de Dom Pedro II, que decidiu aos 14 anos de idade assumir o governo. Então, no ano de 1840, começa o Segundo Reinado. Em 1847, é instituído no Brasil o parlamentarismo, com importante fato e muito conhecido, o parlamentarismo às avessas, caracterizado entre liberais e conservadores. O Segundo Reinado foi marcado por um conjunto de reformas políticas que pareciam dialogar com os diferentes grupos que controlavam os quadros políticos do Brasil naquela época. Esse comportamento político da época é geralmente justificado pelas conturbações experimentadas durante o período regencial, tempo em que diversos conflitos regionais se espalharam pelo país em oposição às decisões tomadas pelo governo central.
Dentro da estrutura política do período imperial do Brasil, é possível encontrar inovações criadas pelo país nas formas de organização política moderna. Uma delas é a chamada parlamentarismo avessas, funcionando como um espelho investido da monarquia parlamentar britânica. O parlamentarismo às avessas do Segundo Reinado tornava o parlamento brasileiro submisso ao poder e aos interesses políticos do imperador Dom Pedro II. Foi a forma encontrada pelo imperador para garantir a estabilidade política do país. Após o fim da Revolta Praeira, a última revolta contra o poder central. Durante o reinado de Dom Pedro II, o poder moderador, por ele exercido, que escolhia o presidente do Conselho de Ministros, este, por sua vez, escolhia os demais ministros do Conselho que organizavam as eleições. Dessa forma, as eleições eram realizadas de forma fraudulenta e direcionada a beneficiar o partido dos ministros que compunham os conselhos, ao garantir a maioria das cadeiras do parlamento. No caso britânico, o primeiro-ministro precisa da confiança do parlamento, formando por um número bem maior de pessoas e de forças políticas. Com essa estrutura de poder político, centralizado e autoritário, Dom Pedro II poderia realizar as alianças políticas de acordo com os interesses do momento. E o imperador conseguiu, assim, alternar no poder um apoio dos partidos conservador ou liberal, de acordo com o que poderia oferecer cada uma das duas frações da oligarquia do Brasil. Durante seu reinado, foram formados 36 gabinetes, com a média de 1 ano e 3 meses para cada governo. E vamos falar um pouco sobre os partidos conservador e liberal do Segundo Reinado. O embrião desses partidos nasce com o Dom Pedro I, onde os membros de sua elite se dividiam entre monarquistas, em defesa da ordem da propriedade, e os liberais, que também defendiam a ordem e a propriedade, mas também defendiam e lutavam pela garantia dos direitos constitucionais dessa primeira Constituição de 1924. Entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, o país viveu um período regencial, numa conjuntura conturbada por revoltas e possibilidade de separação, e diversas tendências políticas dentro dessa conjuntura, como os liberais moderados, que defendiam as estruturas vigentes, os liberais exaltados, que defendiam uma monarquia federativa menos centralizada, o mais descentralizada possível, e os restauradores, que buscavam, sonhavam com a volta de Dom Pedro I. Após a morte de Dom Pedro I, e em 1834, houve uma reformulação da Constituição de 1824, e se reconfigura a organização política na Câmara. E é no período regencial que essas tendências estabelecem suas bases, dentro da disputa política. O Partido Liberal vai aspirar às reformas descentralizadas e vão lutar por essas reformas, e o conservador, ao contrário, vai estar buscando, estabelecendo suas bases, pelo contrário, buscando a continuidade dessa centralização. Começa a briga do Brasil e da Inglaterra, onde se origina a tarifa Alves Branco, quando o Brasil estava preso em uma grande recessão. Questão Christie. A Questão Christie foi um evento conflituoso na área de relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino Unido. Ocorreu durante o Segundo Reinado, no ano de 1863, resultando a quebra de relações diplomáticas entre as duas nações. Um navio comercial inglês naufragou na costa do Rio Grande do Sul, tendo a sua carga totalmente roubada. A Inglaterra, revoltada com esse prejuízo, ordenou que o Brasil pagasse a indenização. Os marinheiros britânicos, inconformados, iniciaram um processo de rebelião no Rio de Janeiro, onde foram presos, e o embaixador inglês exigiu a liberdade dos marinheiros e o pagamento da indenização. Quando Dom Pedro concordou em pagar e liberar,
mas somente contando com um pedido de desculpas público por parte da Inglaterra. Negado, ambos quebraram suas alianças. O único momento do século XIX que houve contestação entre o Brasil e a Inglaterra foi quando o liberalismo acusou a nação britânica de interesse em relação à destruição do tráfico negreiro. Com isso, este fato entrava em contradição ao interior dos escravagistas brasileiros. Com isso, traficantes despertaram um sentimento anti-britânico que espalhou pelas camadas populares. Esse ressentimento se espalhou ainda mais quando a Rainha Vitória se recusou a admitir a Gran Cruz do Cruzeiro do Sul, considerada uma humilhação para os brasileiros, e também quando o navio inglês Príncipe de Gales naufragou no Rio Grande do Sul e toda a carga que estava no interior do navio desapareceu e, segundo os ingleses, esta carga foi roubada pelos brasileiros. A tarifa de Alves Branco foi uma medida protecionista de elevação das taxas alfandegárias em relação às mercadorias estrangeiras que desembarcaram no país. Foi uma atitude tomada pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco. Alguns percentuais estabelecidos sobre isso era de 30% a 60% das taxas cobradas. E o objetivo principal era aumentar a arrecadação do Estado Imperial, já que as tarifas alfandegárias constituíam a principal fonte de recursos do Império. Oi! A Revolução Praeira foi um movimento de caráter liberal e federalista que aconteceu durante o Segundo Reinado. As principais características dessa rebelião foram o êxodo rural e o predomínio do latifúndio. Bom, a província ela foi pacificada por Manuel Vieira com a ajuda de Brigadeiro, que é o apelido de José Joaquim Coelho. O café chegou ao Brasil na segunda década do século XVIII, através de Francisco de Melo Palheta. Estas primeiras mudas foram trazidas da Guiana Francesa. No século XIX, as plantações de café espalharam-se pelo interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Os mercados nacionais e internacionais, principalmente Estados Unidos e Europa, aumentaram o consumo, favorecendo a exportação do produto brasileiro. Os fazendeiros sentiram a grande oportunidade de obterem altos lucros com ouro negro. Passaram a investir mais e ampliaram os cafezais. Na segunda metade do século XIX, o café tornou-se o principal produto de exportação brasileiro, sendo também muito consumido no mercado inteiro. Boa parte dos lucros do café foi investido na indústria, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, favorecendo o desenvolvimento deste setor e a industrialização do Brasil. Uma das consequências é a economia brasileira, que ficou muito dependente das exportações de café. Quando o preço do produto caía, o governo brasileiro comprava estoques e queimava para aumentar o preço. Política de valorização do café. Imigração europeia para as lavouras de café e indústrias do Sudeste. Construção de ferrovias para escoar a produção de café do interior de São Paulo para o Porto de Santos. Era Mauá. Barão de Mauá era um político industrial que promoveu ações com o objetivo de acelerar o processo industrial do Brasil. O cenário do Brasil no século XIX se caracterizou pela concentração do interesse nos campos, trabalho escravo, aristocracia que investia somente em terras e não na própria segurança. Esses fatores freavam o crescimento do país e, consequentemente, o crescimento da indústria nacional. A preocupação com o comércio e com a industrialização era mínima, e existia um outro fator importante, o escravismo, que dificultava o desenvolvimento da economia. Essa situação começa a mudar quando a produção interna aumenta pelo favorecimento da tarifa Alves Branco, que aumenta o tributo nos produtos importados. Dessa maneira, o mercado interno crescia e se consolidava, se tornando cada vez mais competitivo com os produtos que vinham do exterior. Outro fator importantíssimo e que deu um outro rumo à economia brasileira foi o fim do tráfico de escravos, em 1850. Assim, o grande investimento foi devidamente feito no setor industrial e comercial. Podemos citar também que nesse mesmo ano, 1844, foi criado o Código Comercial,
que era uma ferramenta de regulamentação das transações comerciais. Esta combinação de fatores favoreceu e muito o crescimento da economia brasileira, e entre os anos de 1850 e 1889, diversas pequenas fábricas de muitos setores começaram a surgir. Visconde de Mauá. Neste ambiente surge a figura do Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Entre suas ações de impulsionamento à economia brasileira estão a criação de estaleiros e fundições, companhias de linhas telegráficas, ferrovias, iluminação a gás, transporte urbano, entre outros negócios. Porém, este crescimento industrial começou a incomodar a elite rural escravista e os países industrializados, que passaram a ser concorrentes. Assim começa o processo que levaria o barão à falência. O mercado interno industrial não estava completamente estabilizado, pois o escravismo não tinha participação nas trocas monetárias existentes e as relações de mercado não se faziam de forma plena. A oposição dos senhores rurais também eram constantes e freavam o crescimento do país. Devido a esse processo, as transformações na economia tornaram-se algo isoladas por parte de alguns empresários e lenta por conta do sistema econômico agrário que o Brasil estava inserido, dificultando o crescimento do país. Imigração no Brasil refere-se ao conjunto de povos que imigraram para o Brasil ao longo de sua história. Ela deixou fortes marcas na democracia, na cultura e na economia do país. Também os índios foram os primeiros povos a ocupar o território brasileiro. Em decorrência do tráfico negreiro, entre meados do século XVI até a sua extinção em 1850, entre 4 e 5 milhões de africanos foram levados ao Brasil nas condições de escravos, o que torna o Brasil o país que mais recebeu africanos em toda a história. No século XIX, teve início a imigração de outros povos europeus para o Brasil, rivalizando numericamente com os portugueses, seguidos por fluxos de espanhóis e de alemães. A maior parte desses imigrantes foi destinada a plantações de café no estado de São Paulo, embora muitos tenham tido como destino os centros urbanos, em particular São Paulo e Rio de Janeiro, bem como colônias rurais no Brasil meridional. Na década de 1960, o Brasil deixou de ser um grande receptor de imigrantes, passando a ser um país expulsor de trabalhadores. Questão abolicionista. Começou em pequenos passos, pois Dom Pedro não poderia cortar laços definitivos com a Inglaterra, tendo que aceitar a abolição da escravatura. Mas também não poderia decepcionar a elite latifundiária brasileira, que lucrava com os escravos. Dom Pedro, com toda a estrutura e sabedoria, não decepcionou nenhuma das partes, começando pela primeira lei abolicionista, Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, mas não acabava definitivamente com o tráfico interno. Somente em 1871 é lançada uma nova lei do ventre livre, onde filhos de escravos poderiam ser livres. Essa lei acalmou os ânimos do governo inglês, onde pressionava Dom Pedro. Em 1885, surgiu a Lei dos Sexagenários, que libertava escravos maiores de 60 anos. Essa lei não foi vista como uma grande evolução, mas sim como um favor que o governo fazia aos fazendeiros, uma vez que os escravos de 60 anos já não trabalhavam e era um prejuízo. No meio de toda essa pressão que Dom Pedro II estava sofrendo, ele teve sérios problemas de saúde e teve que se afastar do trono por alguns meses. Enquanto isso, deixou sua filha, Isabel, no poder. Ela, apoiadora de ideia abolicionista e muito católica, acreditava que os negros deveriam ser tratados como os brancos. Então, aprovou a Lei Áurea, com a intenção também de ser a próxima imperatriz. A maioria da população aprovou intensamente Isabel, enquanto a elite teve grande prejuízo com o fim da escravidão, gerando um descontentamento. Disseram: "Você libertou uma raça e perdeu a coroa." Implantada a república assim, liderada pela elite insatisfeita, pois teria mais participação tanto da elite
como de pessoas com dinheiro que não participavam da política antes, gerando o golpe de Estado, onde Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e acabou de vez com a monarquia no Brasil. Também não podemos esquecer sobre a Lei Áurea, que gerou sérios problemas aos negros, que já eram livres, mas que não poderiam ser incluídos na sociedade, uma vez que ainda sofriam preconceitos e não eram tratados da mesma forma, causado por conta do golpe de Estado de última hora. O que aconteceu, né? Que aí é o fato histórico que todo mundo conhece, que a abolição da escravatura foi uma pressão feita pela Inglaterra para que o Brasil parasse de escravizar. Criou-se uma ideia de que o Brasil não pudesse mais exportar escravos. E para isso tinha que abolir o tráfico negreiro. Para abolir o tráfico negreiro, o que acontece? Decide-se então o Brasil assinar um acordo chamado Eusébio de Queiroz, que é proibir o tráfico negreiro, não podendo mais se transportar escravos para o Brasil. E aí isso de certa forma não só muda a política, né, escravista, escravocrata brasileira, que não poderia mais comercializar esses negros, também faz com que os latifundiários, os grandes produtores de terra, que trabalhavam com agricultura e com pecuária, se prejudicassem, porque eles não eram acostumados a trabalhar com mão de obra assalariada, e eles teriam que se livrar da escravidão. Ou melhor, o que fazer agora para manter esses negros? Que aí, pensando no jogo comercial, né, o jogo econômico e de interesses, se não se podia mais exportar os escravos que aqui tinham passaram a custar mais caros. Então, assim, pode-se concluir, então, que o comércio de escravos não tenha morrido ainda com a Lei Eusébio de Queiroz, mas que se tenha proibido exatamente o tráfico, fazendo com que os já escravos, antes da abolição, se tornassem mercadorias mais caras.